Um monstro que conheceu a humanidade e um humano que se deslumbrou com a crueldade. Que o arco das formigas Quimera em Hunter vs Hunter foi sensacional, isso não é dúvida pra ninguém. Mas dentre todos os pontos fortes dessa temporada, a incrível ligação Gon e Meruem com certeza é uma das minhas relações preferidas desse arco. Ainda mais quando percebemos que, durante todo esse arco, existe um elo direto entre os dois. A nova trajetória do monstro conhecendo amor e compaixão, enquanto somos apresentados a uma nova face de um menino bom, que sempre buscou cuidar daqueles que são seus amigos. Meruem nasceu como o rei prometido, o invencível, aquele pelo qual tanto Quimera quanto humanos morreram para que ele pudesse nascer. Desde o início, Meruem acreditava possuir uma superioridade sobre os humanos, seja pela sua força, pela sua inteligência e principalmente pela sua capacidade de evoluir em pouco tempo, sendo o ápice da evolução. Ele poderia ter tudo o que quisesse a qualquer momento, o mundo estava aos seus pés. Gon, por outro lado, se viu abandonado desde criança. Mesmo sua tia cuidando dele como uma mãe, ele sempre soube que foi abandonado por aqueles que mais deveriam amá-lo, seus pais. Apesar de tudo, Gon durante toda sua trajetória se mostra um bom amigo, para aqueles que ele julga ser uma boa pessoa, mesmo que tenha uma moral duvidosa. Durante o arco das Quimeras é apresentado ao público, logo de início, a natureza de Meruem, a qual ele literalmente vê todos os seres humanos como verdadeiros alimentos, assim como muitos humanos veem porcos e vacas como seus alimentos. Não existe sentimentos de piedade e compaixão nele, nem mesmo pelos seus guardas reais. Por conta disso, Meruem busca se aprimorar o máximo possível em tudo. Ele queria ser o melhor em tudo, e isso não seria um problema. O Rei das Quimeras ordena que seus guardas procurem os melhores jogadores de diversos jogos para os desafiá-los. E tudo funciona bem no início, porque em pouquíssimo tempo ele se torna o melhor jogador de xadrez, dama, e assim acontece com vários outros jogos. Até que o Angarota aparece. Komugi, a melhor jogadora de Gunji do mundo. Mesmo depois de inúmeras partidas, o Rei Invencível não consegue vencer. Ele nem mesmo chega perto de ganhar. Mas ele não se abate, ele busca cada vez mais se adaptar e evoluir para tentar ganhar da garota. Ao longo da história dos dois, Meruem começa a ver e entender um lado dos humanos que ele não conhecia, e isso desperta algo nele, algo novo e que nem mesmo ele pode explicar. Esse sentimento era compaixão e pena pelos humanos. Tais sentimentos despertados graças a um ser tão fraco e frágil como Komugi. Em paralelo a isso, Togashi desenvolve uma nova face do protagonista. O menino bom, sorridente e amigável que foi apresentado desde o início para os fãs começa a desenvolver um novo lado. Quando Kaito, grande amigo do pai de Gon e a primeira figura masculina que o menino teve como referência, é atacado por Pitou, algo muda em Gon. O ódio e raiva que ele sente por Pitou é algo monstruoso, mas a única coisa que o detém é saber que, por ironia do destino, da mesma forma que ela quebrou Kaito, somente ela pode consertar. Existem vários pontos entre essas histórias que são cruciais para entendermos perfeitamente sobre essa narrativa de amor e ódio. Mas existem dois pontos que evidenciam isso, o início e o fim de tudo. Primeiro ponto. Quando Meruem, ainda jogando com Komugi, se vê em uma situação que ele nunca passou antes. No caso, perder várias vezes. Ao invés de matar a menina, ele busca se adaptar à situação e aceita. Ele entende que aquilo é algo que ele não consegue fazer, mesmo tentando insaciavelmente. Então ele segue em frente e acaba até mesmo se apaixonando por Komugi, a mais frágil dos humanos. Ele sabe de suas fraquezas, mas ainda assim a respeita por quem ela é e pela sua história. Em paralelo a isso, vemos Gon tendo que lidar com uma situação jamais passada por ele antes, a perda de um amigo. E essa é justamente a questão. Gon viu com seus próprios olhos o corpo de Kaito. Viu ele completamente cheio de cicatrizes e remendado, mas mesmo assim ele preferiu lidar com a ilusão que ainda conseguiria consertar o seu amigo. Ilusão essa que ninguém pode dizer se está certa ou errado. Era o primeiro contato com a morte de alguém que ele amava, e devemos considerar também que ele era uma criança. Ele não conseguiria entender a situação por completo. Mas a forma que ele lida com essa negação é o interessante nesse arco. A busca por ajuda para um amigo que não é mais como vimos antes. Existe ódio, raiva, rancor, ansiedade e outras tantas emoções que é até difícil compreender. Essas emoções ficam mais claras quando finalmente Gon encontra o motivo delas, Pitou. Esse mix de sentimentos é tão forte que mesmo diante de Komugi machucada, ele ainda está disposto a colocá-la em risco por suas próprias vontades. Com o passar dos acontecimentos, Gon finalmente precisa encarar a realidade. Kaito está morto. E nesse momento, ele abandona a sua humanidade, fazendo um pacto com Sonen. Ele iria abrir mão dele, literalmente abrir mão de sua vida, para se tornar o mais forte possível para matar Pitou. E ele consegue. Mas a custo de quê? Um menino bom e sorridente que sempre vimos,
Agora ele se tornou um monstro, que abandonou seus amigos, suas motivações, seus ideais. E ele só busca vingança. Como vimos, o fim dessa busca de Gon por Pitou foi praticamente a morte dele. Se não fosse por Killua, o amigo que, anteriormente, ele rejeitou a ajuda, provavelmente ele estaria morto. Porém, o fim de Meruem foi algo que eu não estava preparado para ver. É claro que eu queria que ele morresse. Não é porque ele se apaixonou, estava mudando, que isso apaga o que ele já tinha feito. Mas nada poderia me preparar para um final tão humano quanto o dele. Antes da sua verdadeira morte, Meruem, frente a frente com Netero, se negava a lutar com o homem. Ele gostaria de resolver tudo com uma conversa. Como um monstro poderia conversar? Entender e dialogar com outro ser, tentar resolver mais brigas? Meruem garante até mesmo que deixaria o presidente viver, mas o velho homem não poderia aceitar isso. E depois de muito esforço, foi até preciso chantagear o rei. Eles finalmente começaram a lutar. E todo o desenrolar dessa luta não vem ao caso no momento, porque no fim, a morte de ambos já estava consolidada. Porém, o que realmente importa é que em seus últimos momentos, Meruem escolheu estar com quem ele realmente se importava, com Mug. E para isso, ele teve que se despir de toda a sua onipotência. O grande rei ajoelhou-se perante a Palme, uma mulher que nem de longe poderia derrotá-lo. Tudo para que ele pudesse ter seus últimos momentos com Komug. Quando a encontrou, juntos eles jogaram mais uma partida de Guji. Uma que nunca teria o vencedor. Nesses últimos segundos, vemos Meruem morrer, chamando o nome de sua amada, que escolhe morrer com ele. Ao fim de tudo, percebemos como as escolhas de cada um os levaram para os seus devidos fins. Gon, aquele que sempre foi cercado de amigos, estava sozinho no seu fim por conta de seu egoísmo e querer afastá-los. Já Meruem, o rei que nasceu para liderar sozinho, acima de todos os outros, morreu com seu amor, em um dos momentos mais bonitos de Hunter x Hunter. Komugi. はいはい。何ですか？名前を呼んでくれないか。おやすみなさい。メルエム。